Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelars em mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez para bater um papo sobre lentes para câmeras da Sony mirrorless de sensor cropado, especificamente a Sony A6000, 6100, 6300, 6400, 6500 e 6600. As lentes que nós vamos mencionar aqui hoje são desenhadas especificamente para essas câmeras. E talvez possa ser um pouco confuso, principalmente se você está vindo de Canon, mas essas lentes, ainda que desenhadas para sensor cropado, servem também para as câmeras mirrorless da Sony de sensor full frame, sem nenhum adaptador. A Sony mirrorless consegue identificar logo de cara que a lente é uma lente para sensor cropado e passa a utilizar apenas a parte central do sensor, fazendo com que você perca os benefícios de ter uma câmera full frame, mas que aumente a sua flexibilidade para que você possa utilizar suas lentes cropadas numa câmera full frame, porque basicamente a câmera full frame passa a se comportar como se fosse uma câmera de sensor cropado. Então, só para deixar isso claro, para não confundir ninguém, no caso de Sony isso é possível. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. A primeira lente que eu quero recomendar aqui para vocês, não sei se o Victor está conseguindo mostrar, está com uma luminosidade boa, é essa daqui que já está na minha Sony A6500, que é a Sony 10 a 18mm f4 OSS. Então, 10 a 18mm significa que essa daqui é uma lente ultra grande angular. Ela vai ter um ângulo de visão bem grande para você conseguir mostrar todo o seu ambiente, ideal para quem está querendo fazer fotos ou vídeos imobiliários, fotos ou vídeos de paisagem, para quem está querendo fazer vlogs, para quem está querendo fazer fotos da Via Láctea, fotografia das estrelas. E essa é uma lente estabilizada, ou seja, já é fácil estabilizar quando você está utilizando uma lente ultra grande angular e ela ainda assim tem estabilização na lente que pode ser combinada com a estabilização do corpo da câmera, caso você tenha uma Sony A6500 ou uma Sony A6600 ou uma Sony de sensor full frame, porque as full frames em geral possuem estabilização no sensor, possuem IBIS. Essa daqui, gente, é uma lente extremamente nítida. Quero colocar aqui para gravar, para que vocês possam ter uma ideia. E eu vou colocar aqui neste momento para mostrar o Victor. E vocês estão vendo aqui o Victor me gravando aqui no nosso quintal. A gente está nesse momento a 10mm e eu vou colocar aqui agora a 18mm para que você possa ter uma ideia. Então, gente, eu acho que esse é um ângulo de visão bem interessante quando você quer mostrar todo o seu ambiente. Ah, mas Álvaro, essa lente é f4, então eu não vou conseguir ter uma boa performance em baixa luz e não vou conseguir deixar o fundo desfocado. Gente, quando você tem um cone de luz tão grande quanto o que você encontra numa lente ultra grande angular, mesmo f4 você vai ter uma ótima performance em baixa luz. Além disso, câmeras da Sony são reconhecidamente boas em performance em baixa luz. Você pode tranquilamente utilizar ISO 3200, ISO 6400, que a imagem ainda assim vai ficar bem aceitável. E quando você pensa numa lente ultra grande angular, normalmente você está querendo contextualizar, querendo mostrar todo o seu ambiente, não faz sentido você querer deixar alguma coisa fora de foco. Pensa em fotografia imobiliária, fotografia de paisagens. Se você está querendo uma lente que mostre o ambiente inteiro, provavelmente você não quer que nada fique fora de foco. Então, na minha opinião, ser f4 não é um problema para essa lente. Então, ótima qualidade de construção, bocal metálico, super nítida, já vem com parasol, como todas as lentes que nós vamos mencionar aqui hoje. Essa é a minha primeira recomendação. Sem demoras, vamos para a próxima recomendação. Pedir para o Victor se preparar aqui para que ele consiga mostrar a lente. Próxima lente que a gente vai mencionar é essa daqui. Não sei se o Victor está conseguindo mostrar. Eu estou encaixando ela aqui agora, nesse momento, na minha Sony A6500. Conseguiu mostrar, Victor? Essa daqui é a lente Sony 18 a 105 f4 OSS. E ela é f4 ao longo de toda a extensão. Quer dizer que ela é uma lente que começa a 18mm, que é grande angular, e vai até 105mm, que é telefoto, principalmente num sensor cropado. Você vai conseguir fotografar de longe, vai conseguir ter bastante compressão e vai conseguir manter a abertura do diafragma em f4 ao longo de toda a extensão. Eu estou falando já algumas vezes aqui o termo OSS, que significa Optical Steady Shot. É o equivalente à sigla IS, que é Image Stabilization, significa que a lente é estabilizada. Então, se você tem uma Sony 6000, 6100, 6300 ou 6400 que não possui IBIS, que não possui o sensor estabilizado, você vai poder desfrutar da estabilização da lente para conseguir fazer fotos e vídeos que não vão ficar tremidos. Claro que nunca vai substituir um gimbal, ou um monopé, ou um tripé, ou um slider, mas ajuda bastante, principalmente quando você está gravando com a câmera parada, assim, não está caminhando com ela.
ajuda a quebrar um pouco daquelas microvibrações. Gente, o que eu acho interessante a respeito dessa lente, vou pedir para o Victor mostrar aqui para mim, é que ela tem esse botãozinho aqui, não sei se o Victor está conseguindo mostrar, e vou colocar para gravar para que vocês entendam o que eu estou falando. Esse é um botãozinho que me permite dar um zoom mais controlado, então eu posso jogar ele aqui um pouquinho para cima. Vocês estão vendo que o zoom está sendo bem consistente, na mesma velocidade sempre, e está indo agora até 105 milímetros, está percebendo como não está tremido. E se eu quiser fazer ele andar mais rápido, é só eu puxar ainda mais o botãozinho e ele vai começar a se mover, também com uma velocidade constante, só que agora um pouquinho mais rápido. Ou seja, essa lente aqui quase se comporta como se fosse uma filmadora, você consegue ter controle do zoom na hora que você está utilizando essa lente. É claro que nada te impede de também fazer o zoom aqui pelo anel de zoom da lente, funciona da mesma forma, mas você tem um controle extra aqui utilizando esse botão. Também uma lente super bem construída com bocal metálico, ela na minha opinião, te traz muita flexibilidade. Se você estiver pensando em comprar apenas uma única lente para a sua câmera da Sony, o que eu recomendo é que você compre só o corpo, não compre nenhuma lente do kit com a sua câmera e faça um esforço para já sair comprando a 18-105. Certamente é a que vai te dar a melhor flexibilidade e o melhor resultado para começar. Aí depois de comprar essa lente, talvez valha a pena ou ir para 50 f1.8, que é a que eu vou mostrar na sequência, ou para 10 a 18 milímetros, dependendo da sua aplicação. Mas enfim, lente fantástica. Quero mostrar para vocês aqui umas imagens aqui do Victor, que está me gravando. Vou colocar inicialmente primeiro aqui a 18 milímetros, para que você possa ter uma ideia de quão aberto é a 18 milímetros. E agora eu vou mexer aqui nas posições mais tradicionais. Então aqui, por exemplo, você está vendo uma imagem a 24 milímetros, que é bem comum para fazer vídeo. Vou colocar aqui agora a 35 milímetros, que é a distância focal ideal para fotografia de rua, para vídeo, dando a impressão de que a pessoa estava lá junto com você. Vou mexer agora para 50 milímetros, que é a distância focal bem tradicional para fazer retratos, por causa da relação entre o tamanho do rosto e o enquadramento. A próxima, que talvez seja bem comum também para fazer retratos, é uma das que muita gente prefere até mais do que 50 milímetros para fazer retrato, é a de 85 milímetros, que é o que você está vendo aqui agora, e eu vou colocar agora a 105 milímetros, que é o máximo de zoom desta lente, e perceba como o fundo está ficando bem desfocado, mesmo a f4, porque quando você está a 105 milímetros f4, o fundo fica bem borrado, do jeito que muita gente gosta de fazer mesmo. Então, mais uma vez, lente excelente aí, que eu acho que vocês deveriam considerar para o seu arsenal. Próxima lente, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui, vai ser a 50mm f1.8. Pedi para o Victor mostrar aqui então a 50mm f1.8. Essa daqui é uma lente prime, ou seja, ela é uma lente que não tem zoom. A primeira que a gente está mostrando aqui que não tem zoom. E ela é ainda mais nítida, ainda mais sharp do que as duas que nós mostramos até agora. Mas Álvaro, por que você está mostrando uma de 50mm? A lente que você acabou de mostrar já tem 50 milímetros no range, já que ela vai de 18 até 105, porque essa lente aqui é f1.8, então você vai conseguir deixar o fundo super desfocado e vai ter uma ótima performance em baixa luz, e pelo fato dela ser prime, ela vai ser ainda mais nítida. Então essa daqui é a lente ideal para quem está querendo fazer retratos ou para quem está querendo gravar vídeos com fundo desfocado e também para quem está querendo gravar vídeos em ambientes de baixa luz. As duas características que eu acho que são relevantes para mencionar a respeito dessa lente, primeiro, ela é uma das mais baratas que você pode comprar para o seu arsenal, ela custa $200, ainda que $200 no Brasil vai ser muito mais caro do que deveria, porque o dólar está caro pra caramba, mas dentre as lentes que nós podemos considerar como bom custo-benefício, talvez essa seja a melhor lente custo-benefício para a Sony. Não vai te dar muita flexibilidade, mas o preço e a qualidade realmente chamam a atenção. E a segunda característica que vale a pena mencionar nessa lente é que ela é estabilizada. E é incomum você achar 50mm f1.8 estabilizada. E essa daqui é. Então você ainda tem a vantagem adicional de conseguir fazer vídeos com a câmera na mão, como eu estou fazendo aqui agora, para você poder ver, e a câmera não ficar tremendo. Eu não estou segurando nenhum gimbal e veja como está tudo bem estabilizado, porque nesse momento eu estou combinando a estabilização da lente com a estabilização da câmera. E, na minha opinião, o pouco de movimento que ainda assim se percebe é bem orgânico. Na minha opinião, combina bem legal com vídeos em geral. Você não quer o vídeo totalmente estabilizado, porque dá a impressão que fica um pouco mais artificial. Mais uma coisa que eu quero mencionar para vocês é que eu, na prática, tenho duas 50mm f1.8. Mas é que uma delas, vou pedir para o Victor se esforçar aqui para mostrar o nome da lente. Vê se você consegue mostrar aqui o nome da lente, Victor. Tem que dar um zoom maior aí, né? Chegou lá?
essa lente aqui começa com a sigla FE. Então essa daqui é uma FE 50mm f1.8, enquanto essa que está aqui na minha câmera começa com a letra E 50mm f1.8. Quando você tem uma lente da Sony, cuja sigla no início do nome da lente começa com FE, é uma lente desenhada para câmeras de sensor full frame. E quando a lente começa com a letra E, quer dizer que ela foi desenhada para câmeras de sensor cropado. Então, no caso de 50mm f1.8 para sensor cropado, ela custa $200 porque ela tem a estabilização. E no caso da outra lente que eu mostrei agora há pouco, ela também custa $200, o mesmo preço. E aí ela serve em câmera de sensor full frame, sem precisar utilizar a sua parte central do sensor. Só que aí ela não tem estabilização. Então você tem que escolher se você quer uma 50mm estabilizada, mas aí se você eventualmente fizer um upgrade para sensor full frame, você vai ter que comprar uma outra lente. Ou se você vai comprar uma lente que já serve automaticamente para sensor full frame, só que aí você não tem uma estabilização. E é importante que você entenda essas diferenças aí na hora de escolher a sua lente. Todas as três lentes que nós mencionamos até agora, inclusive a próxima que eu vou mencionar, que nem da Sony é, tem uma mesma característica, que é o fato de que na hora que você vai dar o zoom, você pode mostrar o anel de zoom aqui dessa lente, por favor? Aliás, essa lente não tem zoom, então isso daqui não é um anel de zoom, isso daqui é um anel de foco da lente. Ainda que ele seja super suave, né, ele se desloca de uma forma muito confortável, é uma resistência contínua, né, não começa mais pesado e depois fica mais leve, ele tem aquele mecanismo que a gente chama de focus by wire. Não é que quando você mexe aqui você sente algum movimento mecânico dos vidros dentro da lente ajustando o foco. Quando você gira esse anel, a lente manda um sinal elétrico para a câmera retorna um sinal elétrico para a lente e aí sim alguma coisa física, algum vidro dentro da lente começa a se mover. E acho que, obviamente, não muda nada com relação à qualidade do foco, né? Mas o que muda é que você vai sentir um pequeno atraso entre o momento em que você mexe no foco e o momento que o foco acontece. Principalmente se você está acostumado a vir de Canon, onde isso é mecânico e por consequência é instantâneo. É claro que o atraso são, sei lá, milésimos de segundo, seria impossível de eu conseguir medir, mas você percebe sim que tem um pouquinho de atraso, vai demorar pelo menos algumas horas para você se acostumar a entender que você tem que mexer com um pouquinho mais de lentidão o foco, porque demora um pouquinho para que ele reaja. E isso não é uma característica dessa lente em específico, em sim todas as lentes para câmeras da Sony, pelo menos as de sensor cropado que eu tive a oportunidade de testar. Chega de falar sobre essa lente, vamos para a nossa última lente que eu quero mostrar aqui para vocês, que é a Sigma 16mm f1.4. Essa daqui é uma lente fantástica também, extremamente nítida, ainda mais clara do que a 50 f1.8, tanto porque ela é agora f1.4, como também porque ela tem um cone de luz maior, ela é uma lente que vai absorver mais luz porque ela vai mostrar mais do ambiente. Então quero mostrar aqui para vocês, ó, nesse momento ela está a f4, e eu vou colocar agora aqui a f 1.4, eu vou ter que apelar, vou ter que mexer aqui um pouquinho na minha velocidade do obturador, desrespeitando as nossas regrinhas, para que você possa ter uma ideia do nível de desfoque que você consegue com uma lente f1.4. Então aqui vocês estão conseguindo ver o meu filho bonitão, tentando não dar risada. Aí você consegue perceber aqui o quanto que o desfoque aqui no rosto do Victor é bem legal, a 16mm f1.4. Esta é uma lente bem tradicional para quem está querendo fazer vídeos em ambientes de baixa luz, em ambientes fechados, porque 16mm numa câmera de sensor cropado, ainda que continue sendo 16mm, te dá um ângulo de visão equivalente a 24mm numa câmera de sensor full frame. Então você consegue ter um look muito parecido ao 24 f2.8 numa câmera de sensor full frame, quando você tem 16 f1.4 numa câmera de sensor cropado. É até mais claro até do que o que você conseguiria numa câmera de sensor full frame. E com a nitidez que você tem com essa lente, você não tem como errar. Uma das características que é importante que você entenda é que das 4 lentes que nós mencionamos hoje, essa é a única que não tem estabilização. Então, se você tiver uma Sony A6500 ou 6600 que possuem Body Image Stabilization, que o sensor é estabilizado, não tem problema nenhuma, a imagem não vai ficar tremida. Se você tem qualquer outra câmera da linha 6000 que não possui IBIS, aí talvez valha a pena você utilizar um gimbal, utilizar um tripé, um monopé, um slider, para garantir que os seus vídeos não fiquem tremidos. Para fotografia eu acho que não você vai ter problema, porque como é 16mm, a não ser que você use uma velocidade de obturador muito baixa, em geral a imagem vai ficar nítida, mas para vídeo talvez isso possa ser um pequeno problema. A outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar sobre essa lente é que nenhum equipamento fotográfico está barato nos dias atuais, com o dólar caro do jeito que está,
mas essa lente aqui, ela só é mais cara do que a 50 f1.8, mas ela é mais barata do que a 10-18, mais barata do que a 18-105, então talvez seja uma lente que seja menos distante da realidade do que vocês imaginam, ainda que ela seja super nítida e seja f1.4. E essas são as lentes que eu recomendo para você que está começando e tem uma câmera da Sony de sensor cropado. Essas são as lentes que eu possuo e nunca senti falta, nunca pensei, puxa, eu queria ter uma lente diferente. Essas sempre atenderam todas as minhas necessidades. Nunca fiquei aborrecido com falta de nitidez ou com falta de performance em alto foco ou com falta de performance em baixa luz. Eu acho que essas lentes atendem todas as necessidades amadoras e profissionais que uma pessoa pode ter se ele possuir uma lente, uma câmera da Sony da série 6000. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, me deixa um comentário, me deixa um like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, compartilha esse vídeo com outras pessoas e não esquece de conferir os links na descrição desse vídeo, porque lá você encontra os cursos aqui do canal Megapixelas. E vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima, fui!